Se você deseja começar no tarô ou se você está um pouco perdido nos seus estudos, o vídeo de hoje é um guia completo para não se perder nos estudos de tarô. Bora comigo? Oi gente, meu nome é Ângelo Gabriel e você está na Jornada do Eremita. Aqui a gente fala sobre tarô de maneira leve e descomplicada e o vídeo de hoje é um guia para você que deseja começar no tarô ou para você que está sentindo que os estudos não estão funcionando tanto assim. Então eu separei um vídeo com 10 passos para contar tudo para vocês, o que eu acho pertinente para fazer um estudo de tarô que seja bastante agradável e que você sinta que você está realmente progredindo. Então bora lá? Eu separei esse vídeo em duas partes, então para que fique tudo bem estruturadinho aí, pega um caderno para fazer as anotações que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E o primeiro ponto que eu acredito que é muito importante para iniciar no tarô é começar estudando a história do tarô. Porque além de compreender de onde ele veio, como que essa estrutura funcionava, como essa estrutura vai estar funcionando nesse momento agora, o fato de estudar a parte histórica vai fazer com que você entenda muito da estrutura e depois consiga aplicar isso nas tiragens. Por exemplo, quando você entende o determinado personagem ali presente dentro dos arcanos maiores, os símbolos que eles carregam, qual é a feição desses personagens, você vai conseguir compreender um pouco mais como eles pensam, como eles se sentem, e isso tudo está envolvido lá no histórico. Qual que é o histórico desta carta aqui? Qual é o histórico desta outra carta? Então eu acredito que começar por aí é o primeiro passo. E o passo 2, ele está muito correlacionado com o passo 1, porque o passo 2 que eu separei aqui é o fato de você entender os tipos de tarô e quais são as suas diferenças. Nós temos apenas uma estrutura de tarô, 78 cartas, mas a gente tem diferentes representações. E aí, quando eu falo sobre se relacionar com o passo 1, é o fato de que nos baralhos clássicos, como Marsella, como Rider-Waite, os tarôs de Visconti Sforza, eles são tarôs que eles vão trazer muito mais a simbologia. Então é importante entender a simbologia para entender esses atributos. Depois, se você quiser estudar o baralho que você quiser, beleza. Mas é muito importante entender essa simbologia que vai estar presente dentro dos baralhos clássicos. E uma coisa muito importante ressaltar é que nós temos diferentes baralhos de tarô e caso você não entenda nada, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre as diferenças e como cada um vai lidar com essas abordagens. Eu vou deixar o link nos cards e também na descrição e você consegue conferir ele na sequência. O passo 3 é aquela ideia de entender para que serve o tarô de fato e como que ele vai funcionar, como que ele vai performar. Porque às vezes a gente espera que o tarô seja uma coisa e na verdade ele não seja exatamente aquilo que a gente está esperando. Então antes de realmente estudar, realmente de ir a fundo, é importante se atentar a esses detalhes, saber como que ele vai funcionar, como que é o trabalho como tarólogo, caso você deseje ser um, ou caso você deseje ler apenas para os amigos, para os familiares, para você poder explicar o que é o tarô, como que é essa estrutura, como ela funciona. E isso tudo se dá antes de realmente estar pegando firme sobre a parte mais prática em relação a métodos de tiragem, significação de cartas e etc. Então é importante também saber o que é a estrutura, como que ela vai funcionar e isso tudo você vai ali captando enquanto você está ali estudando sobre essa parte histórica, sobre as partes dos tipos de tarô e afins. O quarto passo que eu separei aqui para vocês é entender um pouco sobre ética no tarô e como que a gente vai lidar com assuntos delicados, principalmente se você deseja se tornar um tarólogo profissional. É muito importante saber quais são os limites do tarô, até onde você consegue abordar, qual é o ponto do estudo que você está. E isso tudo envolve um trabalho muito ético sobre essa transparência. Então eu acredito que isso também vem antes realmente de estar estudando essa parte mais prática, porque às vezes a gente tem uma
visão um pouco deturpada sobre o tarô, acerca de ele ser ou um grande fofoqueiro, ou que vai servir para ler a sorte, e não é exatamente assim que funciona, principalmente se você pretende lidar com a vida das outras pessoas, com os problemas das outras pessoas, que muitas vezes podem desencadear coisas muito maiores. Então essa parte da ética no tarô também é muito importante, saber sobre o papel do tarólogo, como que ele tem que lidar e como ele tem que abordar todas essas questões. Eu quero deixar uma recomendação aqui, que é um podcast que eu gosto muito, que se chama Dama de Copas, e ele está presente no Spotify, e eles falam bastante sobre essa questão oracular, sobre a prática, e falam bastante também sobre essa questão ética de como você trabalha. Eles são 4 tarólogos nos quais têm muitos anos de experiência, então eles conseguem falar sobre esse assunto como ninguém, então fica a minha indicação. E para facilitar o acesso de vocês ao podcast, vou deixar o link aqui na descrição. E o quinto e último passo dessa primeira parte é a ideia de entender o tarô acerca tanto do autoconhecimento quanto a questão da divinação, essa questão da predição, entender quais são os limites de cada um, entender essa questão do aconselhamento, do direcionamento. E uma outra dica que eu quero deixar aqui para vocês, que pode facilitar muito essa primeira parte, principalmente essas questões de como escolher o baralho, quais são as diferenças, toda essa questão da ética, de como vai ser o trabalho, você pode encontrar no livro Simbologia e Ocultismo, do Ney Naif, que está presente dentro da trilogia dos estudos completos do tarô, que é dele, e ele vai falar perfeitamente sobre todos esses pontos. E eu acredito que esta parte, ela se torna fundamental para você começar a trilhar no tarô antes de querer se afundar e se jogar já nesse mundo e depois não ser exatamente aquilo que você deseja e acabar se frustrando um pouco. Então fica aí este livro como indicação, no qual também tem uma análise já aqui no canal. E eu vou deixar o link também nos cards e aqui na descrição. E caso você ainda não apoie o meu canal de apoiadores, lá você consegue contribuir com um valor simbólico e ainda receber várias recompensas. O link vai estar aqui na descrição e tô te esperando por lá também. E agora a gente chega na segunda parte do vídeo, no qual ela é mais prática. E eu sei que geralmente as pessoas querem começar por esta parte, que vai ser a parte da significação das cartas, a parte da elaboração de perguntas, mas é muito importante estudar primeiro esta primeira parte para que você não se perca e para que você consiga ir entendendo as coisas de uma forma contínua. Porque eu posso falar por experiência própria que depois você vai acabar tendo que voltar, vai ter coisas que você não vai entender tanto assim e vai acabar dando um tipo de confusão ali e a gente mais anda para trás do que anda para frente depois de um tempo. E o sexto passo, então, que está contido dentro da segunda parte, é estudar os arcanos maiores do tarô. A gente tem uma estrutura de 78 cartas, no qual 22 cartas vai ser os arcanos principais, os arcanos maiores, e as outras 56 cartas vão ser o que chamamos de arcanos menores. Eu sei que vocês já estão cansados de tanto que eu falo sobre isso, falo isso pelo canal inteiro. Toda hora eu tô falando sobre essa estrutura, mas eu acho importante ressaltar, sempre tem alguém novo que está iniciando. Então, tem um vídeo aqui no canal no qual eu dei 5 dicas para estudar só os arcanos maiores, que pode ajudar um pouco ali na trajetória. Vou deixar o link também nos cards e nas descrições, você pode dar uma olhadinha na sequência. E uma coisa muito importante dentro dessa questão do estudo pela significação das cartas, aí vai ser o rolê da escolha do baralho, porque aí você já vai estar atento em quais são os tipos de baralhos que existem, qual é o baralho ali que você vai se identificar para você escolher um baralho. Você também vai conseguir compreender se aquele baralho ali que você vai estar escolhendo vai ter uma simbologia, que você vai conseguir ter um embasamento. Então, olha aí a primeira parte chegando. Foi assim que eu quebrei a minha cara, porque daí eu queria estudar por um baralho X, não entendia nada, e aí a gente se ferra. Então, é importante também a gente aí escolher o baralho, e isso vai estar presente no momento em que você estudar as cartas de uma maneira prática.
O sétimo passo é estudar os 56 arcanos menores, e esta é uma parte que ela também acaba sendo fundamental na minha concepção. É possível fazer leituras de tarô satisfatórias com apenas as 22 primeiras cartas, mas o que eu faria hoje em dia se eu estivesse iniciando era esperar o momento certo para estudar os 56 arcanos menores, porque basicamente o que eu fiz foi estudar tudo de uma vez. Eu já falei sobre isso também no vídeo, sobre erros que eu cometi na hora de aprender tarô. Também vou deixar o link nos cards e também na descrição. Você pode fazer uma maratona nesse canal pós este vídeo, porque você vai aprender muitas coisas, eu garanto pra você. O que eu tava falando? Ah, sim. Enfim, o que aconteceu foi que os meus estudos acabaram se tornando um tanto quanto confusos. Eu não sabia muito de nada, não sabia nada da história, não sabia muito bem de nada. E aí causou confusão. Então, vai por mim, segue meu conselho. Se não tá anotando ainda, pega o caderninho, vamos anotar? Vamos fazer diferente, que eu tenho certeza, eu garanto pra você, que você vai falar, cara, ainda bem que eu segui esses passos. E aí sim, eu tô conseguindo aprender o tarô de verdade. O passo 8 está relacionado aos naipes, e essa é uma parte que quando você começar a ter o contato com os arcanos menores, você vai perceber que eles estão ali presentes, e eles também têm um propósito, eles também têm uma história de vida, eles também estão ali por algum motivo. Então também é importante dar uma olhadinha sobre o que cada elemento que está presente dentro do naipe vai significar, como que ele pode atuar ali dentro de uma tiragem, como que ele vai atuar nas diferentes áreas da nossa vida e como que a gente também consegue entender um pouco a fundo, além só da significação, mas sim observando o naipe junto. E se você não me segue ainda lá no Instagram, é a Jornada do Eremita Tarô. Lá você consegue acompanhar um pouco mais do meu trabalho de perto. Caso você tenha vontade de fazer uma consulta de tarô comigo, também podemos estar conversando por lá, então tô te esperando. O passo 9 é as cartas da corte, e essa também é uma parte importante para estudar a história, porque apesar de que a gente não viva uma monarquia e que a gente vai ter esses papéis desta forma tão literal na nossa sociedade, a gente consegue compreender mais esses padrões de comportamento quando a gente entende quem era cada essa figura. Então eu acho muito importante dar uma observada nessa questão histórica dentro das cartas da corte, e aí você também pode fazer uma escolha entre começar os arcanos menores de As a 10 ou começar os arcanos menores pelas cartas da corte. E aí você que vê como que você vai achar melhor, mas é importante dividir porque eles vão falar de certa forma de um polo um pouquinho diferente ali. Enquanto as cartas de As a 10 a gente vai estar falando mais sobre ações, essa questão do cotidiano, as cartas da corte podem estar falando sobre personalidades, comportamentos, ações em algumas questões também, mas a gente tem essa diferença. Então, as cartas da corte, elas estão presentes nos arcanos menores, mas elas fazem uma pequena diferença ali, e é importante a gente separar, e por isso que essa é o passo 9. E o último passo, mas não menos importante, é os métodos de tiragem, porque os métodos de tiragem, eles vão auxiliar muito para que você consiga fazer uma leitura no tarô de forma assertiva. Então você vai pegar lá um método clássico, um método de poucas cartas, vai tirar as cartas do tarô, observar o significado que você aprendeu juntamente com aquela casa. E dentro desses métodos de tiragem, você também pode encontrar quais métodos de leitura que você gosta mais, seja método americano, método europeu ou cartas combinadas, dependendo da linhagem aí que vai ser chamada. Mas essa questão dos métodos, elas também vão auxiliar muito. Claro que com o tempo você pode desenvolver os próprios métodos, tirar o tarô da forma que você quiser, se for assertivo, se você conseguir fazer um bom trabalho, é o que importa. Caso você deseje aprender alguns métodos, temos aqui no canal também 2 vídeos com métodos de tiragens, vou deixar o link nos cards e também na descrição, e você também pode conferir na sequência. E aí, como você pode perceber, aqui no canal eu tenho muitos conteúdos que vão poder te auxiliar muito esta questão desses estudos, que você pode dar uma olhadinha, mas o que eu desejo frisar mesmo é que cada um vai ter um ritmo de aprendizagem. Você nunca vai parar de aprender o tarô, porque ele acaba de alguma forma sendo algo que quanto mais você estuda, mais você vai adquirindo conhecimentos. Então não precisa se cobrar, você não precisa estar
aprendendo só que tudo em 1 mês, 2 meses. Geralmente vai levar anos, porque para fazer um bom trabalho com o tarô, a prática, ela acaba sendo muito importante também. Eu nem entrei nesse mérito aqui. Aqui, nesse vídeo, foi realmente dar um roteiro para ter essa melhor organização, para que você consiga fazer um estudo que ele seja agradável, que ele seja leve, mas é importante não se cobrar tanto, porque ninguém aprende tarô de uma forma corrida, e isso eu posso dizer por experiência própria. Então o vídeo dessa semana foi esse, eu espero muito que você tenha gostado, e caso você tenha gostado, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, comenta aqui embaixo o que você achou, se você está um pouco perdido, como que está os seus estudos por aí, que eu vou estar lendo e a gente pode estar batendo um papo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Já falei sobre isso. Qual vídeo que eu já falei? Já falei tanto sobre isso. Não, eu já falei muito sobre isso. Todo vídeo eu tô falando isso. Eu já falei sobre isso no canal inteiro.